Olá, este é o vídeo de apresentação do Projeto Integrador 3 para o curso de licenciatura da Univesp. Nosso grupo é o 3N5, do Polo Heliópolis, e é composto por Ana Paula de Araújo Cavana, Cristiano de Oliveira Souza, Júlia Ribeiro da Silva Valim e eu, Paula Emília Azevedo Mota. Nossa facilitadora foi a Giovana Sayuri Garbellini e as professoras doutoras Kate Silva de Mello e Mônica Cristina Garbim. Tendo como perspectiva as dificuldades de aprendizagem versus a inadequação metodológica, o grupo escolheu como tema o mapeamento das dificuldades de aprendizagem em uma turma de primeiro ano do ensino fundamental e análise do uso das tecnologias de informação e comunicação como método de ensino. As dificuldades de aprendizagem ainda são vistas de forma errônea ou descontextualizada. Entender os conceitos dessas dificuldades e buscar um olhar interdisciplinar é o caminho para sua análise e busca pelos melhores métodos de ensino, considerando também as individualidades dos alunos. No contexto atual, onde o isolamento social e o ensino remoto se tornaram uma realidade, a relação do ensino com as dificuldades de aprendizagem ficou ainda pior, pois além dos métodos ineficazes usados em sala de aula, somaram-se as dificuldades dos professores em relação às TICs, que se tornaram ferramentas não só de comunicação com os alunos, mas também de ensino. Esse trabalho visa analisar um recorte desse cenário para observar a relação ensino, aprendizagem, pandemia e TICs. Levando em conta o nosso contexto atual de Covid-19 e o advento das TICs como ferramenta para o ensino de aprendizagem, o problema de pesquisa adotado para esse trabalho são as dificuldades de aprendizagem observadas em uma turma do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola privada de Santos e como as TICs podem ser aliadas, ou não, para abordar essas dificuldades durante a pandemia. Para que possamos analisar um recorte da realidade escolar, definimos pesquisar uma sala de primeiro ano do ensino fundamental de uma escola particular de Santos. Essa escolha foi feita com base nas dificuldades que a pandemia ainda traz para os trabalhos de pesquisa, visto que as escolas não voltaram para as aulas presenciais e pelo acúmulo de trabalho, desafios e dificuldades do professor. Não será fácil estar dentro de uma escola para analisar em campo nosso questionamento. Assim, buscamos uma professora que pudesse nos auxiliar nessa pesquisa com um olhar sobre a realidade com seus alunos. De forma virtual, construímos um questionário de avaliação que trouxe uma base de entendimento do contexto. Após o preenchimento do questionário de avaliação, a professora aplicou o plano de aula elaborado pelo grupo e fez uma segunda avaliação do plano e de como as TICs auxiliariam no processo de aprendizagem, especialmente para os alunos com dificuldade. No questionário pré-aplicação do plano de aula, foram levantadas as principais dificuldades no contexto da pandemia e ensino remoto. Dentre eles, a falta de familiaridade com as plataformas digitais, dificuldades técnicas, ausência de interação com os alunos no formato de aula síncrona e adaptação do conteúdo para o ensino remoto. Em relação à sua turma, a professora identificou alunos com dificuldades de aprendizagem, entre elas, dislexia, autismo e prejuízo cognitivo. Apontou também a falta de motivação e a falta de interesse da família como fatores prejudiciais ao aprendizado. O desenvolvimento das tecnologias digitais possibilitou o uso de jogos virtuais para auxiliar no processo de aprendizagem, fenômeno conhecido como gamificação. Na educação, esse fenômeno pode ser utilizado como ferramenta para motivar os alunos e estimular a interação social. Nesse projeto, foi escolhida a plataforma WordWall para a utilização do jogo Sistema Monetário. WordWall é uma plataforma projetada para a criação de atividades personalizadas em modelo gamificado, e a multiplicidade de atividades que podem ser criadas abrem espaço para uso em diversas disciplinas. O jogo Sistema Monetário foi criado no formato de questionário, com perguntas e respostas de múltipla escolha, onde há uma contagem de tempo para cada pergunta. Ele também sinaliza se a resposta escolhida está correta ou incorreta. Ao final, é possível ver o número de acertos e o tempo gasto.
Também há uma tabela de classificação dos jogadores. O tema escolhido para o plano de aula foi Entendendo as operações matemáticas através do sistema monetário. A escolha foi feita tomando como base o cronograma que a professora estava executando para não atrapalhar o seu planejamento anual e também considerando uma disciplina que os alunos comumente têm mais dificuldade e que poderemos observar, assim, um efeito mais proeminente do uso das TICs. Na primeira aula, com duração de 50 minutos, o professor, a partir do método instrucional de discussão em grupo, tem como objetivo fazer o resgate com seus alunos sobre quais as cédulas e moedas presentes em nosso sistema monetário nacional e quais são as situações de nosso cotidiano em que utilizamos esses recursos. Na segunda aula, é a hora do professor introduzir os conceitos de soma e subtração, utilizando cédulas e moedas. Após isso, a partir do método instrucional expositivo, o professor deve apresentar o jogo aos alunos, utilizando a plataforma e buscando esclarecer as dúvidas e estimulando a discussão entre a turma. Por fim, o professor deve deixar os alunos explorem o jogo, acompanhando e tirando as principais dúvidas. Para concluir, o professor discute com os alunos as principais impressões que eles tiveram sobre esse jogo, investigando se foi válida a introdução e se, principalmente, os alunos conseguiram fazer associações monetárias corretamente. Na solução inicial, a professora relatou ter modificado sua prática de ensino por causa da pandemia e para adaptar o ensino para as crianças com dificuldades específicas. Após a aplicação do plano de aula, a professora reportou que a atividade proposta utilizando a TIC foi essencial para manter a motivação dos alunos e facilitou o entendimento do conteúdo. Porém, ressaltou que uma aluna específica com declínio cognitivo teve dificuldade em identificar a lógica do exercício, provavelmente pela sua limitação. Além disso, a professora considerou que o plano de aula atendeu todas as expectativas. Como resultado desse PI, a construção do plano de aulas permitiu análise dos cenários e realidade da escola, em especial a escolhida pelos participantes desse grupo, a discussão sobre os melhores caminhos e propostas dentro da BNCC, a avaliação da metodologia possível e a reflexão sobre a aplicabilidade desse plano de aulas. Consideramos que a aplicação do plano de aula cumpriu os objetivos e foi uma ferramenta benéfica, que auxiliou a professora e facilitou a aprendizagem dos alunos, principalmente dos que apresentavam dificuldades. Ressaltamos a importância do uso guiado das TICs como ferramenta auxiliar e que pode motivar os alunos a aprenderem o conteúdo. Consideramos que o objetivo geral do trabalho foi atingido. O grupo foi capaz de elencar as dificuldades de aprendizagem da sala de aula estudada e aplicou o plano de aula usando uma TIC como ferramenta. Esse trabalho contribuiu para auxiliar a professora e os alunos no processo de ensino-aprendizagem, o que teve impacto importante para a sala de aula em questão. Dentre as limitações deste trabalho, gostaríamos de ressaltar que ele se restringe ao contexto da sala de aula aplicada, de forma que a sua aplicação em outras salas de aula, com realidades socioculturais diferentes, é interessante para conferir a replicabilidade dos nossos resultados. Obrigada!